Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Renata se torna amante de Carmelo. Carmelo mata Ernesto, o pai de Lorena. Rodolfo fica desolado com nova traição de Justina. Juliano e Lucrécia se reencontram depois de 3 anos. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Meu Pecado, no resumo semanal de 2 a 6 de outubro. Segunda-feira, 2 de outubro. Lucrécia, Modesto, Manuel e os empregados da Fazenda Milagre comemoram a primeira colheita de maçãs sem praga, depois de 3 anos de trabalho duro. Rodolfo lê para Matias uma carta que Josué enviou, agradecendo por ter encontrado o caminho dele e ser feliz. Rodolfo conta para Matias que Juliano vai se casar com Lorena. Doente, Ernesto diz a Juliano que eles sabem que ele está com os dias contados, mas ele vai tranquilo, porque a filha dele vai se casar com um homem que não apenas tem os pés bem firmes no chão, mas também é muito trabalhador. Na delegacia, Teresa cobra respostas sobre o assassinato do pai. Ela diz aos policiais que não vai ficar em paz até saber quem matou o pai e por quê. Lorena pergunta a Juliano para quem ele quer que envie o convite do casamento deles em São Pedro. Juliano diz que só para os pais e o Manuel, porque para o irmão dele vão ter que mandar para outra cidade. Paulino está quase que completamente recuperado. Lucrécia leva a primeira caixa de maçãs que colheram para o pai ver. Feliz, Paulino diz a Lucrécia que está muito orgulhoso dela. Mas pergunta como está a vida sentimental dela, a sua felicidade. Lucrécia diz ao pai que está tudo bem, para ele não se preocupar. Carmela respeita e com isso ela já fica satisfeita. Na casa de Rio Branco, Renata diz a Carmelo que ele precisa entender que ela não está disposta a passar o resto da vida nesse maldito papel. Carmelo diz que desde o começo foi claro com ela e ela concordou. Rosário diz a Lucrécia que marcou com um médico especialista porque não é normal que depois de 3 anos ela não tenha conseguido engravidar. Lucrécia diz à mãe que não precisa falar com ninguém e que não engravidou, porque simplesmente isso não interessa. Rodolfo diz a Justina que ela mudou muito e para melhor. Justina diz que não sabe do que isso adiantou, porque se isso fosse verdade, há muito tempo ele estaria dormindo com ela. Delfina pergunta a Lucrécia se ela não quer mesmo ter um filho. Lucrécia diz que sim, mas do Carmelo não. Matias, Paulino, Modesto e Rodolfo se encontram para jogar dominó. Justina se encontra com seu novo amante. Teresa diz a Assunção que é capaz de se casar com o primeiro que passar na frente da casa, só para obrigar Carmela a lhe dar o que legalmente lhe pertence. Rosário reclama com Renata, porque a cada dia ela chega mais tarde em casa. Renata pede perdão à tia e diz que no escritório do advogado Ordorica tem muito trabalho. Carmelo pergunta a Lucrécia se ela não se importa com o que ele faz. Lucrécia diz que não sabe por que ele está incomodado, pois desde o começo combinaram que cada um viveria a sua vida. Carmelo diz: Lucrécia, e se eu dissesse que já estou ficando cansado? Lucrécia diz: seria muito pior para você, e sai, o deixando só. Justina chega em casa e Rodolfo pergunta onde ela estava. Mentirosa, Justina diz que foi ao cinema, na última sessão. Começa a festa de despedida de solteiros de Lorena e Juliano. Eles discutem na frente de todos, porque Juliano não se sente à vontade com os amigos dela. Lorena diz a Juliano que está cansada de ter que conviver com o fantasma da Lucrécia. Já chega. Juliano agradece a todos, pede desculpas pelo teatrinho de Lorena e vai embora. Juliano liga para o pai e diz que não tem certeza se quer casar com Lorena. Justina escuta Rodolfo dizendo para Juliano que sabe que o Dr. Ernesto ajudou muito, mas ele não tem que se sentir obrigado a fazer uma coisa que não quer. Carmelo chega em casa muito bêbado e vê o pai no escritório. Carmelo diz para o pai deixá-lo em paz e começa a gritar que ele está morto. Assunção fica assustada ao ver o estado de Carmelo. Assunção tenta acalmar Carmelo e diz que não tem ninguém ali. Vai chegar um novo sacerdote em São Pedro para ajudar Padre Matias e ele diz a Branquinha que eles terão que procurar outro lugar para ela viver, porque não lhe parece prudente ela dividir o mesmo espaço com um sacerdote mais jovem. Lorena pede desculpas a Juliano pelo que fez a noite passada. Ela diz que é insegura, mas promete que aquilo nunca mais vai acontecer.
Lucrécia diz a Carmelo que ele não pode continuar assim, senão vai acabar internado no hospital por causa do exagero com álcool. Carmelo pergunta se isso preocupa ela. Lucrécia diz que não deseja nenhum mal para ele, e se ele conseguisse se manter sóbrio, a convivência naquela casa seria muito mais agradável para todos. Carmelo segura a mão de Lucrécia e diz que se pelo menos ela desse a esperança de que algum dia vai ser mulher dele. Lucrécia o aconselha a procurar em outro lugar e sai do quarto. Lorena envia o convite de casamento dela com Juliano para Teresa, Carmelo e Lucrécia. Lucrécia fica abalada ao saber que Juliano vai se casar com Lorena. Paulino e Ernesto estão fazendo negócios agora. Paulino diz a Ernesto que é um prazer fazer negócios com ele. Lucrécia diz a Manuel que Juliano vai se casar com Lorena. Manuel pergunta como ela ficou sabendo. Lucrécia diz que viu os convites e que não há a menor dúvida de que Juliano fez os convites chegarem na casa dos Souza só para esfregar na cara dela. Rosário diz a Carmelo que se ele não fizer a sua parte, a Lucrécia logo vai pedir o divórcio e a única coisa que vai mantê-lo unido a ele é um filho. Carmelo diz para Rosário não se preocupar, que ele está com tudo sob controle e não se meter na relação dele com Lucrécia porque ele sabe como resolver. Teresa procura Manuel e pergunta se ele se casaria com ela. Manuel pergunta por que ela quer fazer isso. Teresa diz que é para o irmão dela lhe entregar o que herdou do pai. Teresa diz a Manuel que tem medo de que Carmelo gaste toda a herança que o pai deixou antes dela se casar. Manuel diz que não pode ajudá-la. Envergonhada, Teresa diz que não devia ter proposto nada, que é melhor ele esquecer e vai embora. Ordorica aconselha Carmelo a ter mais cuidado com seu dinheiro e diz que ele está sendo extremamente generoso com Renata. Carmelo manda o advogado se limitar a manter Renata trabalhando no seu escritório, que o resto é assunto dele. Terça-feira, 3 de outubro. Lorena diz para a tia que enviou os convites do casamento dela com Juliano para São Pedro. Lorena diz que não quer que eles vá para o casamento. O que quer é que a estúpida da Lucrécia saiba que ela vai casar com o amor da vida dela. Ernesto parabeniza Juliano por estar fazendo um ótimo trabalho em sua fazenda e diz que já está amarrado o negócio com Paulino Córdoba. Ernesto diz a Juliano que já está tudo pronto para passar legalmente o negócio para o nome dele. Branca comenta com Lucrécia que vai ter que sair da casa do tio. Lucrécia diz que Branca pode ficar na fazenda do pai dela, no seu quarto. Carmelo exige que Paulino pague a metade da dívida que tem com ele e o ameaça. Paulino diz a Carmelo que eles estão pagando como combinado e ele não vai ameaçá-lo. Paulino chama Carmelo de rapazinho metido e diz que não sabe em que bobagem a filha estava pensando quando aceitou se casar com ele. Matilde conta para Juliano que Lorena enviou o convite de casamento para os filhos de Ramiro Souza. Juliano fica muito irritado com isso. Miguel chega na casa de Lorena. Diz a ela que vai ter que falar com Juliano, porque já está na hora dele saber alguns detalhes da vida dela. E a beija à força. Lorena empurra Miguel e diz à tia que não é o que ela está pensando. Juliano chega e diz a Miguel que não esperava vê-lo ali. Matilde diz que Miguel foi falar com ela, mas já está de saída. Irritado, Juliano reclama com Lorena por ter enviado os convites para São Pedro. Lorena diz que Juliano está fazendo tanto escândalo porque a adorada Lucrécia dele ficou sabendo que ele vai se casar com ela. Juliano diz que não importa se a Lucrécia está sabendo ou não, mas ele pediu para ela fazer uma coisa e ela acabou fazendo o que lhe deu na telha. Lorena mente para Juliano ao dizer que foi o pai dela que pediu para ela enviar os convites, já que foi sócio do Ramiro Souza. Rosário não quer que Branquinha fique na fazenda, mas Paulino diz que aquela casa também é dele, e Rosário gostando ou não, Branquinha vai ficar ali. Rosário cede, mas não permite que ela fique no quarto de Lucrécia, e diz que Branquinha terá que dividir o quarto com Tonha. Renata pergunta a Lucrécia por que ela não se divorcia de Carmelo, porque continua com ele. Lucrécia diz à prima que isso é assunto dela. Matilde pergunta a Lorena o que existe entre ela e Miguel. Lorena diz à tia que há 2 meses brigou com Juliano. Eles até terminaram por uns dias. Ela se sentiu muito mal, então o Miguel a convidou para sair e eles acabaram ficando juntos. Lorena diz que desde então Miguel não para de incomodá-la e a ameaça, dizendo que vai contar tudo para Juliano. Manuel diz a Juliano que Lucrécia sofreu muito quando soube que ele ia se casar.
Juliano pergunta ao amigo o que Lucrécia esperava, que ele ficasse chorando por ela pelo resto da vida. Juliano pede para Manuel não falar de Lucrécia e diz que faz tempo que parou de pensar nela. Miguel diz a Matilde que está desesperado porque a cada dia que passa, o casamento de Lorena com Juliano está mais perto. Matilde diz para Miguel ter paciência, porque ela vai cuidar para que Lorena acabe se casando com ele, que ele confie nela. Lucrécia aconselha Teresa a trabalhar e a começar vendo como estão os pomares da fazenda Álamos. Lucrécia promete apoiar Teresa em tudo que puder. Rosário fica sabendo que Juliano vai se casar e diz a Delfina que isso é ótimo, porque talvez assim Lucrécia pare de pensar nele para sempre. Carmelo vai atrás de Renata no escritório de Ordorica e reclama por ela ter ido na casa dele. Renata pergunta se ele tem medo que a prima dela descubra o que há entre eles. Carmelo proíbe Renata de voltar a colocar os pés na casa dele e diz que se Lucrécia souber, acabaria tudo. E claro, também os privilégios dela. Lucrécia pede para Manuel ajudar Teresa no trabalho. Manuel diz a Lucrécia que falou com Juliano e ele não estava nada feliz, principalmente quando disse que ela já sabia que ele ia se casar. Lucrécia fica irritada, diz a Manuel que não quer que ele lhe diga absolutamente nada sobre Juliano, que ele se case e tomara que seja muito feliz com a mulherzinha que escolheu para a esposa. Carmelo vai ao banco e pede uma prorrogação para o pagamento da hipoteca da fazenda Álamos. O gerente aconselha Carmelo a abrir mão de alguns dos seus outros negócios para pagar a dívida, porque as mensalidades estão muito atrasadas e eles estão a ponto de começar um leilão. Carmelo fica furioso. Quarta-feira, 4 de outubro. Branquinha diz a Lucrécia que gosta de Manuel, mas pede para ela não contar nada. Lucrécia fica feliz e jura a Branquinha que não vai dizer nada. Fidel vai até a fazenda Milagre para ver como andam as plantações. Modesto fica nervoso e manda ele ir embora. Os dois quase brigam, mas Manuel intervém e pede para Fidel ir embora. Manuel pergunta a Modesto por que ele não gosta daquele sujeito. Modesto diz que ninguém que trabalha com Carmelo Souza é confiável. Matilde diz a Juliano que se ele se casar com Lorena, vai acabar destruindo a vida dela e a dele também. Branca diz ao tio que já está tudo certo para que ela fique morando na fazenda Milagre. Josué chega na paróquia. Padre Matias fica surpreso ao vê-lo. Josué diz a Padre Matias que o enviaram para ajudá-lo e em 2 anos ele estará ordenado. Renata procura Rita, fingindo que quer comprar algumas joias dela. Elas começam a conversar, mas na verdade, tudo o que Renata quer é que Rita espalhe pelo povoado que Lucrécia e Carmelo dormem em quartos separados, que nunca dormiram juntos. Carmelo diz a Fidel que já sabe com quem vai resolver o problema dele. Branquinha conta para Lucrécia que Josué está de volta ao povoado. Josué vai visitar os pais e diz que vai ficar na paróquia com o Padre Matias. Josué vai embora e Rodolfo pergunta a Justina se ela não achou que o filho ficou muito bem de batina. Justina diz que não, que Josué está parecendo um palhaço. Carmelo decide viajar para falar com Ernesto para tentar conseguir dinheiro para pagar sua dívida. Renata chega quando ele está saindo, insiste e Carmelo resolve levá-la com ele. Lucrécia chega na igreja feliz e diz a Josué que soube que ele tinha voltado e o abraça. Josué diz a Lucrécia que aquela não é a maneira de cumprimentar um futuro padre, mas que também fica muito feliz em vê-la. Ernesto pergunta a Juliano se ele continua apaixonado por Lucrécia. Juliano nega e diz: como eu posso estar apaixonado por alguém que eu não vejo há mais de 3 anos? Ernesto diz para Juliano que se ele tiver dúvida sobre o casamento com Lorena, que desista de uma vez, não se sinta comprometido com ela e também não se case com ela por causa dele. Justina diz a Rodolfo que a visita de Josué a deixou muito mal, pois ele os tratou com muita frieza. Rodolfo consola Justina e eles acabam passando a noite juntos. Fidel avisa Lucrécia que Carmelo viajou para ver um assunto de negócios e que vai ficar fora uns 2 dias. Justina pede para Rodolfo não voltar nunca mais a deixá-la sozinha. Rodolfo, chifrudo trouxa, todo bobão, diz a Justina que é claro que não. Padre Matias diz a Josué que não pode acreditar que ele não esteja sabendo que o mandaram para lá como diácono para provar a vocação dele.
Josué se irrita e fala com o padre com certa grosseria. Renata liga para Rosário e diz que passará a noite em Rio Branco a trabalho. Rosário diz a Paulino que Renata ligou, mas que está na cara que ela vai ficar com o chefe, pois é muito interesseira. Paulino diz a Rosário que Ordorica não tem compromisso com ninguém, portanto, não teria por que esconder uma relação com quem quer que fosse. No dia seguinte, Carmelo deixa Renata no hotel e sai. Lucrécia diz a Manuel que Teresa está pronta para trabalhar e pede para ele acompanhá-la até a Álamos para dizer como estão as coisas por lá. A empregada avisa Ernesto que um velho amigo quer vê-lo. Juliano está no shopping com Lorena e se surpreende ao ver Renata. Ele pergunta o que ela faz ali. Renata diz que a mandaram a trabalho. Lorena conta para Renata que Juliano e ela vão se casar. Renata dá os parabéns para eles e diz que deu vontade de contar para toda São Pedro a boa notícia. Ernesto está muito debilitado e pergunta a Carmelo por que ele foi até a casa dele. Carmelo diz a Ernesto que por confiar em quem não devia, se meteu em problemas econômicos muito sérios e para sair deles, teve que hipotecar os Álamos. Carmelo pede a ajuda de Ernesto para pagar sua dívida no banco. Ernesto diz a Carmelo que ele foi ao lugar errado e que ele faria muito mal se desse a mão para ele, depois do modo como o pai dele e ele se portaram com seu futuro genro. Carmelo fica surpreso ao saber que Juliano vai se casar com Lorena. Ernesto diz a Carmelo que, pensando com carinho e atenção, ele pode ajudá-lo e se oferece para comprar a propriedade dele. Furioso, Carmelo diz a Ernesto que não quer vender nada, ainda mais agora, sabendo que ao se casar com a filha dele, o maldito Juliano pode acabar ficando com tudo. Ernesto defende Juliano, diz que Carmelo vai acabar perdendo tudo, até essa menina que obrigou a se casar com ele, e o chama de porcaria. Descontrolado, Carmelo manda Ernesto calar a boca, começa a asfixiá-lo com o travesseiro e diz que não vai perder nada. Ernesto morre. Carmelo fecha os olhos dele, sai do quarto e vai embora correndo. A empregada vê como Carmelo sai da casa, estranha, e vai até o quarto de Ernesto. Ela pensa que o patrão está dormindo e se retira sem se aproximar dele. Manuel diz a Teresa que ela não tem por que estar com vergonha, pois ele entende o que ela pediu. Manuel diz que a acha muito bonita e quando ela menos esperar, vai encontrar uma pessoa com quem se casar, mas não por obrigação. Sim, por vontade. Teresa se sente feliz com as palavras do amigo. Paulino conta para Lucrécia que vai fazer negócios com Ernesto Mendes Abel, mas diz que não se lembra quem ele é. Nervoso, Carmelo manda Renata arrumar as coisas dela porque eles vão voltar agora mesmo para São Pedro. Lorena e Juliano chegam em casa e encontram Ernesto morto. Lorena se desespera com a morte do pai. Quinta-feira, 5 de outubro. O médico diz a Juliano que Ernesto teve uma parada respiratória. Paulino liga no celular de Ernesto e Juliano atende. Paulino pensa que está falando com Ernesto e pergunta se por acaso eles já se conhecem de algum lugar. Juliano não revela a Paulino quem é e diz a ele que Ernesto acabou de falecer. Paulino conta para Lucrécia que Ernesto acabou de falecer, diz que lamenta muito e que provavelmente o negócio que eles fizeram será cancelado. Marcelina conta para Juliano que um senhor foi ver Ernesto, mas não disse para ela como se chamava. Só disse que era um velho amigo da família e foi embora correndo. Depois do que houve de Marcelina, Juliano diz a Matilde que eles não podem velar o seu Ernesto sem antes fazer uma autópsia. Matilde não concorda que seja feita uma autópsia a Ernesto e proíbe Juliano de falar sobre isso com Lorena para não atormentá-la ainda mais. Justina vai até a igreja e tenta se aproximar de Josué, mas ele continua tratando com frieza. Lucrécia diz à mãe que adoraria que pelo menos uma vez na vida, mesmo que ela não concorde com ela, lhe desse uma palavra de ânimo, como faria qualquer mãe. Rosário diz que é evidente que Lucrécia gostaria de ter outro tipo de mãe ou que fosse outro tipo de mulher. Mas o exemplo está bem ilustrado, porque pelo menos ela gostaria que a filha fosse diferente. Marcelina diz a Matilde que o homem que foi ver o senhor Ernesto era muito mais jovem que ele. Lorena diz a Juliano que está muito mal e pede para ele não deixá-la nunca. Rodolfo diz a Justina que vai jogar dominó com os amigos na Fazenda Milagre. Carmelo chega em casa.
Lucrécia diz a ele que acabou o negócio com a pessoa que ia comprar a colheita, porque ele morreu, e diz que era Ernesto Mendes Abal, o sócio do pai dele. Carmelo fica surpreso ao saber que Ernesto ia fazer negócio com Paulino. Miguel chega no velório de Ernesto e diz a Lorena que não podia deixar de estar com ela num momento como aquele, e a abraça. Juliano fica olhando intrigado para os dois. Rodolfo vai buscar Matias na igreja para eles irem juntos para a fazenda de Paulino. Matias avisa Rodolfo que Paulino cancelou o jogo deles porque teve problemas. Todo alegrinho, Rodolfo diz a Matias que então vai aproveitar para ir ao cinema com a mulher dele e conta que Justina e ele são marido e mulher outra vez. Rodolfo compra rosas para levar para Justina. Certa de que Rodolfo vai chegar tarde em casa, Justina sai para se encontrar com o amante. Rodolfo a vê na rua, a segue e a vê entrando em um carro. Padre Matias dá um sermão em Josué e diz que mesmo que ele não diga, parece que está julgando e condenando a própria mãe. Ordorica diz a Justina que ela não sabe como ele sentiu a falta dela e os dois se beijam. Justina diz que Ordorica não precisa se preocupar, porque o marido dela teve um compromisso e vai chegar tarde em casa. Teresa diz a Lucrécia que se sentiu muito à vontade com Manuel e ele está começando a conquistá-la. Lucrécia diz que acha muito bom. Carmelo liga para Ordorica e manda ele vender a casa de Rio Branco com urgência. Ordorica diz a Justina que Carmelo já desperdiçou quase tudo que o pai deixou e conta que ele se envolveu com a sobrinha do Paulino Córdoba. Carmelo vai ao bar jogar com os amigos e se irrita quando todos debocham dele, dizendo que Lucrécia só é sua mulher no papel. Juliano liga na casa dos pais e avisa que Ernesto morreu. Furioso, Carmelo diz a Lucrécia que quer saber com quem ela anda falando sobre o casamento deles. Lucrécia diz que não falou com ninguém, nem para os pais dela. Carmelo não acredita em Lucrécia e avisa que a partir de amanhã ela vai ficar com ele, de manhã, à tarde e à noite, e eles vão sair para comer onde lhe der na telha, como acontece em qualquer casamento, e a beija à força. Carmelo sai e Lucrécia limpa a boca, morrendo de raiva e nojo dele. Preocupada com Rodolfo, Justina liga para Padre Matias para saber dele. Padre Matias diz a Justina que o dominó foi suspenso e Rodolfo lhe disse que ia buscá-la para ir ao cinema. Justina fica apreensiva. Matias e Josué saem para procurar Rodolfo. No dia seguinte, pela manhã, Matias diz a Justina que não encontraram Rodolfo em lugar nenhum. Josué encontra o pai dormindo na frente da escola depois de ter bebido demais. Josué leva o pai para casa. Ao ver Rodolfo, Justina pergunta por que ele está assim. Rodolfo olha com raiva para Justina, mas não diz nada. Josué diz à mãe que o pai está completamente bêbado e o leva para o quarto. Carmelo debocha de Teresa ao saber que ela está trabalhando na fazenda e tenta proibi-la de ir. Lucrécia diz que se Carmelo quiser que eles saiam à noite, vai ter que deixar Teresa fazer o que ela quiser. Carmelo diz para a irmã fazer o que quiser e garante que aquilo não vai durar muito mesmo. Juliano pede para Marcelina lhe dizer como era o homem que visitou Ernesto. Marcelina diz a Juliano que era um rapaz jovem, assim como ele. Renata conta para Rosário que Carmelo teve um romance com Branquinha e diz que foi algo muito mais sério do que teve com ela. Sexta-feira, 6 de outubro. Padre Matias conta para Paulino que Justina e Ramiro tiveram uma relação de muitos anos. Paulino diz que Ramiro é outro idiota como ele, que apunhalou Rodolfo pelas costas. Renata diz a Lucrécia que sabe que Juliano e Lorena vão se casar, que os viu e eles pareciam bem apaixonados. Lucrécia pergunta onde ela os viu. Renata disfarça e diz a Lucrécia que não é verdade que viu eles, só queria ver a cara que ela ia fazer. Renata diz a Lucrécia que Juliano e Lorena moram em Xalapa e ela nunca coloca os pés lá. Juliano liga para falar com o pai e Josué conta para ele como o encontrou bêbado na frente da escola. Lorena chega na casa de Juliano e pede para ele deixar ela ficar ali. Juliano diz que não pode e que vai agora mesmo para São Pedro. Lorena diz que Juliano não pode ir no momento em que ela mais precisa dele. Juliano diz que se trata do seu pai e ele também precisa dele. Lorena não consegue convencer Juliano a ficar e vai embora com raiva.
Rosário pressiona a Branquinha a lhe contar tudo o que houve entre Carmelo e ela. Sem saída, Branquinha conta para Rosário que engravidou de Carmelo, mas diz que sofreu um acidente e perdeu o bebê. Cruel, Rosário diz para a Branquinha dar graças a Deus por não ter trazido ao mundo outro bastardo como ela, e a proíbe de contar para Lucrécia. Rosário ameaça colocar a Branquinha na rua e deixá-la sem emprego se Lucrécia ficar sabendo de alguma coisa. Rodolfo diz a Paulino que confiou em Justina, mas ela voltou a fazer, primeiro com Ramiro e agora só Deus sabe com quem. Matilde diz a Lorena que ao invés dela ficar estressada, deveria ser compreensiva com Juliano, porque é isso que uma boa companheira deve fazer. Lorena diz que a tia tem toda a razão e que vai arrumar as coisas dela para ir com Juliano. Lorena diz que não quer nem imaginar o que pode acontecer se Juliano voltar a ver a Lucrécia Córdoba. Matilde convence Lorena a não ir, pois tem que participar das missas do pai e da leitura do testamento. Matilde diz para Lorena confiar no noivo e que tem certeza que Juliano a ama. Um e-mail anônimo é enviado para a Fazenda Milagre e Branquinha o lê para Lucrécia. No e-mail, afirma que o contrato com o senhor Ernesto Mendes Abal continua de pé, mesmo depois da morte dele. Lucrécia se alegra com a notícia, mas fica desconfiada da pessoa que pode estar por trás daquele e-mail. Rodolfo dá um belo tapa na cara de Justina e, furioso, pergunta quem é o novo amante dela e diz que a viu entrando no carro de um homem. Cínica, Justina nega e diz que não saiu de casa. Rodolfo não acredita nela e grita para ela sair do quarto. No escritório de Ordorica, Renata fica sabendo que Carmelo quer vender a casa de Rio Branco. Rosário discute com Carmelo por ele ter tido um relacionamento com Branquinha e diz que se Lucrécia ficar sabendo disso, vai mandá-lo para o inferno em 2 segundos. Lucrécia conversa com Delfina sobre as suas suspeitas de que Juliano seja o encarregado pelos negócios de Ernesto. Delfina diz a Lucrécia que se Juliano for mesmo encarregado, quando Rosário souber, é capaz de queimar toda a plantação, só para desfazer o trato. Carmelo conta para Rosário os problemas que está passando e diz que não tem dinheiro para pagar a hipoteca da Álamos. Rosário não gosta nada de saber disso. Justina procura Ordorica no escritório e diz que eles têm que terminar, porque o marido dela está suspeitando e ela de maneira alguma vai permitir que ele saiba. Ordorica diz a Justina que a ama e pede para ela deixar o marido e se casar com ele. Justina não aceita, diz a Ordorica que não pode nem quer vê-lo mais e manda ele se esquecer dela. Carmelo manda Lucrécia se arrumar para eles saírem. Justina chega em casa e Josué diz que o pai não está, que quando chegou encontrou a porta aberta. Na frente do restaurante, Carmelo obriga Lucrécia a segurar a mão dele e diz que quer que vejam que eles são um casal. Carmelo diz para Lucrécia beijá-lo ali, na frente de todo mundo. Lucrécia se irrita, diz que ele tá louco, que já chega, que acabou todo aquele joguinho e se levanta. Carmelo tenta impedir Lucrécia de sair e chama a atenção de todos no local. Lucrécia manda Carmelo deixá-la e vai embora do restaurante, sozinha. Juliano chega em São Pedro e Lucrécia e ele se reencontram depois de 3 anos. Juliano diz a Lucrécia que é o cúmulo, que ela é a única pessoa que ele não gostaria de encontrar. Lucrécia diz o mesmo e pergunta o que ele está fazendo ali. Juliano diz que aquela também é a cidade dele e ele pode ir quantas vezes quiser. Lucrécia diz que o que chamou a atenção dela é que ele tenha voltado exatamente nesse momento. Juliano diz que ela pode acreditar e se ele não tivesse um motivo, não teria ido e vai embora sem dizer mais nada. Juliano encontra o pai na praça e o leva para casa. Carmelo alcança Lucrécia e todo nervosinho pergunta como ela se atreve a armar um escândalo na frente de todo mundo. Lucrécia diz que quem fez o escândalo foi ele, não ela. Deixa claro que não é mulher dele e que ele não pode obrigá-la a representar uma peça de teatro falsa e absurda. Carmelo coloca Lucrécia à força no carro e os dois vão para casa. Justina recebe Juliano muito feliz. Rodolfo avisa ao filho que eles vão dividir o quarto. Juliano diz à mãe que pelo que vê as coisas ali não mudaram. Justina se faz de inocente e diz que o pai dele continua pensando que ela o engana com quem passa na rua. Em seu quarto, Lucrécia relembra seu reencontro com Juliano e se pergunta por que ele voltou. Lorena liga para Juliano, pede para ele perdoá-la por ter sido tão egoísta e para prometer que vai voltar o mais rápido possível. Juliano diz que a entende e promete que vai voltar logo.
Rosário conta para Paulino que Carmelo teve que hipotecar Álamos e diz que o dever deles é ajudá-lo, ou o banco vai ficar com a propriedade. Carmelo bebe demais e escuta o pai dizendo que Lucrécia Córdoba nunca vai ser dele. Feioso e escrotão, Carmelo grita que odeia o pai e manda ele sair dali.